Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Então, vamos dar continuidade às nossas reflexões, do nosso livro Conduta Espírita. E hoje nós vamos nos debruçar sobre o capítulo 13 dessa obra. E André Luiz vai nos fazer refletir sobre a propaganda. E ele começa o texto dizendo assim: escudar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Muitas vezes nós estamos tão entusiasmados com a doutrina dos Espíritos, com tudo que nós estamos colhendo, com tudo que nós estamos angariando em nossos corações, em nossas mentes, nessa transformação a que nos convida a doutrina, e nós nos empolgamos nessa divulgação, em fazer e levar para tudo e para todos. André Luiz nos recomenda a prudência, o André Luiz nos recomenda a humildade. Nunca podemos esquecer que a maior propaganda da doutrina dos Espíritos somos nós. É a nossa postura, a nossa forma de lidar com as situações, com as pessoas, lidar com os problemas, lidar com as circunstâncias. Primeiramente, somos nós, esses divulgadores, essa grande propaganda. E aqueles que vão à frente para desenvolver e difundir a doutrina dos Espíritos, que possam ser pessoas comprometidas doutrinariamente, que possam estudar, que possam falar com adequação e que possam principalmente sentir nos seus corações as recomendações do que nesse instante André Luiz nos convida a pensar. Trabalhar com humildade, desenvolver as atividades com serenidade, domínio doutrinário, para não sermos pretensiosos, exibicionistas e assim trazer prejuízos. Com critério e temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até o recesso das penitenciárias e das colônias de isolamento sanitário, sem depreciar crenças ou sentimentos. Os mais doentes requerem maior ajuda. Nesse segundo momento, essa recomendação de André Luiz vale também a seguinte pontuação. Nunca esquecermos que, por mais que seja a nossa boa vontade em fazer grandes realizações, precisamos compreender que a doutrina dos Espíritos lida com os dois planos da vida. Levar a doutrina para todos é um papel decisivo que nós precisamos fazer, mas para isso precisamos estar preparados. Precisamos nos adequar às situações e precisamos estar fortalecidos interiormente para levar a mensagem libertadora, essa mensagem que nos traz consolação e esperança às nossas almas. Que possamos ir a esses ambientes jamais sozinhos, mas sempre num grupo, pequeno que seja, de pessoas mais experientes até do que nós mesmos, para que possa nos servir de orientação e de amparo. Sempre estarmos muito serenos e não irmos simplesmente por ir, porque é importante ir, porque os irmãos necessitam. É claro que eles precisam, é claro que eles necessitam, mas nós precisamos e necessitamos estarmos serenos, fortalecidos interiormente para levar o medicamento para aqueles que também necessitam. Incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas e as organizações doutrinárias através de cartas e publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados, buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. A permuta de experiências equilibra o progresso geral. E nesse instante, André Luiz vem nos chamar a atenção para que nós possamos estar correlacionados com irmãos e outras organizações doutrinárias, outras instituições espíritas, que nós possamos estar próximos, interagindo,
trabalhando com união, com dedicação, visando propósitos superiores, porque a doutrina espírita precisa ser levada aos corações, às consciências de uniforme, e que as pessoas que venham e sejam atraídas pela forma, pela divulgação que ouviram da doutrina espírita, possam encontrar em qualquer instituição espírita o acolhimento, a recepção amiga, a orientação, o consolo aos corações, a mensagem superior, aonde estiver. E para isso nós precisamos nos conhecer, nós precisamos estar interrelacionados um com o outro, nós precisamos estar próximos em nossos sentimentos e doutrinariamente aptos ao entendimento superior que a doutrina nos concede. Pelo rádio ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente, a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina deve ser ministrada em pequenas porções. Às vezes nós somos tão empolgados, né, com tudo que nós tomamos conhecimento, que nós levamos a doutrina espírita e deixamos, às vezes, ela incompreensível para as pessoas leigas que estão nos ouvindo. Que possamos falar da mensagem conforme nós acolhemos em nossos corações, com simplicidade. Que possamos levar a doutrina dos Espíritos através dos meios que nós possamos utilizar. Naquela época, André Luiz nos falava no meio da rádio, da imprensa leiga. Hoje em dia, nós temos vários canais, nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos os grupos de WhatsApp, que nós podemos compartilhar mensagens, compartilhar áudios e vídeos. Então, que nós possamos compartilhar a mensagem com simplicidade, a mensagem com sensibilidade, de forma humilde, que possa caber em todos os corações. Porque o importante não é simplesmente aumentar as fileiras espíritas, mas aumentar o número de assistidos, o número de corações consolados, o número de almas cheias de esperança. Esse é o papel do cristão, esse é o papel do espírita. Para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral nos meios. Quando utilizarmos os meios de comunicações, que sejam meios lícitos, os meios honestos, que tenham uma história, uma tradição de referência, onde a ética profissional, aonde a moral daqueles que envolvem aquela situação possam ser preservadas. Não vale a pena utilizarmos de meios difíceis, meios que não estão honrados para levar a doutrina dos Espíritos, na esperança de que senão nós vamos levar a palavra para aquele meio que não é tão bom, com a esperança de que eles possam sentir. Nós precisamos ponderar sobre esses pensamentos, né? Precisamos observar que levar a doutrina aos corações podemos levar de várias formas. Uma mensagem amiga que nós possamos colocar aonde nós andarmos, um livro espírita esquecido em algum local, aonde alguém possa pegar e naquele material encontrar aquilo que necessita, é propaganda, é divulgação da doutrina dos Espíritos. Não precisamos de holofotes para levar a doutrina dos Espíritos. O holofote é o mestre de nossas vidas, Jesus de Nazaré, e a sua mensagem ela será ouvida, desde que aqueles queiram verdadeiramente ouvir a mensagem libertadora. Arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio de experiência. Da mesma forma que nós não nos transformamos da noite para o dia. Tudo demanda tempo. A natureza não dá saltos. Levar a mensagem com simplicidade e aguardar com simplicidade que o outro possa ser tocado. Que pode não acontecer ainda nesta encarnação, mas a mensagem chegou nesta encarnação e isso é o mais importante. Ter serenidade para cumprir com a nossa parte, porque o fato de estarmos mergulhados no doutrina dos Espíritos não nos isenta de esforçarmos cada vez mais e melhorar a nós mesmos. Temos um grande compromisso com a nossa consciência. Doutrina espírita não é medicamento só para os outros, mas para nós que estamos inseridos nos trabalhos das casas espíritas e das federações espíritas.
Conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, através da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima nos padrões do Evangelho. A doutrina espírita prescinde de proselitismo de ocasião. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu preciso ser a maior divulgação da doutrina dos Espíritos, no sentido de que os meus atos reformados, a minha ética fortalecida, a minha moral fortalecida, essas sim serão a verdadeira propaganda que transformou-me e pode transformar a todos aqueles que assim fizerem. Essa é a mensagem desse dia. Que Jesus possa a todos nos abençoar. Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é a maior divulgação do amor para todos nós. Que Jesus nos abençoe.